Fala trader! Sejam todos muito bem-vindos a mais esse conteúdo aqui no canal Diogo.invest. E antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de te pedir, deixa já o seu like, não esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho para que você não perca nenhum conteúdo aqui do nosso canal. Agora vamos para o vídeo. Puxa a vinheta. Bom, vamos iniciar aqui então mais uma análise pré-mercado. E hoje, mais uma vez, o mercado acabou andando aqui, né? Continuou essa lateralização. Repara que o mercado ele já vem, né? Andando de lado aqui, ó. Vou marcar aqui toda a região para você poder visualizar aqui comigo. Então aqui, ó, o mercado entrou nessa lateralização no dia 24 de setembro. Ficou dia 24, ficou dia 25, ficou dia 26, permaneceu dia 27 e agora dia 30 ainda está aqui, ó, só andando aqui nessa região lateral. Se for marcar um pouquinho mais como uma microestrutura, onde a região mais trabalhou, a gente tem um vazamento aqui nesse fundo e aqui também nesse topo. Pode ser aqui uma captura de liquidez e tudo mais, né? Mas é fato que o mercado só está andando de lado. Enquanto ele estiver nessa região totalmente lateral, a gente vai ter dias bons, dias mais ou menos, dias com oportunidades, dias com menos oportunidades, enfim, até que ele tome aqui uma direção. Então o mercado ele demonstra aqui, vamos trazer aqui para 1 hora, olha só, o mercado está trabalhando aqui nesse range aqui, ó, lateral. Então o mercado ele vem, né, dessa distribuição e aí ele cai com intenção, retorna, possivelmente fazendo uma redistribuição aqui nessa região, tá? Então assim, são possibilidades, né, que a gente trabalha, mas a gente tem que estar atento ao dia, ao movimento presente, ao que o mercado está fazendo no momento presente, ok? Então, falando em momento presente, eu vou trazer para 1 minuto para a gente olhar o dia de hoje. Olha só, foi um dia bem bacana, tá? Um dia bem legal. O mercado ele já abre aqui dando essa disparada, não é? Aqui para cima. Olha só, o mercado já abre lá em cima, já fecha o gap, né? Que até então ele abriu com esse gap, fecha o gap e dispara lá para cima. Aqui, acima desses topos aqui, o mercado não deixa para nós aqui nenhum ponto para você considerar um choque ou alguma coisa. Ele vem, corrige e volta retornando forte lá para baixo, né? O que ele faz aqui? Ele, no meio do nada, ele faz aquilo que a gente comenta que é um choque de indução. Por que é um choque de indução aqui? Porque ele faz um choque no meio do nada. No meio do nada. Não capturou nenhuma liquidez para validar esse choque aqui. E assim que ele faz esse choque aqui, ele quebra para baixo novamente, né? E aí deixa aqui uma região interessante para a gente no futuro. A gente já tinha, não é, essa liquidez aqui marcada, ok? Da onde que é essa liquidez, Diogo? Vamos trazer lá para trás. Eu já havia marcado esse fundo. Vocês lembram que eu marco esse fundo aqui e esse fundo aqui ele é validado assim que ele rompe esse topo aqui, né? E aí a gente vem e marca esse fundo aqui e marca esse fundo aqui. Não sei se você vai lembrar, né? Caso não lembre, caso queira ver, retorna aí alguns pregões. Possivelmente aqui, ó, pregão pré-mercado do dia 26, né? A gente marcou por quê? Porque ele rompe aqui no dia 27. No dia 26 à noite eu falo, olha, esse fundo e esse fundo ele se torna válido assim que o mercado romper aqui. Até então só tinha rompido aqui, ele era mais ou menos, né? Mas se rompesse lá em cima ficaria bom. E aí o mercado vai lá e rompe lá e por isso a gente tem essa liquidez aqui. Aqui eu marco, né, a perda.
Tá vendo aqui, ó? Essa perda aqui, ó, falhando esse choque, é a hora que eu marco para quê? Para esperar um movimento naquela região. Só que como o movimento ficou longo, tá? O movimento aqui ficou em cerca de... cerca aí de 400 pontos, muita coisa, né? Então, seria o ideal que ele criar uma liquidez nessa região. Ele até cria, né, uma espécie de equal high aqui, ó. Tá vendo? Ó? Até cria, né, antes da mitigação aqui. Mas uma entrada de risco ali, eu gostaria de ter visto mais uma microestrutura mesmo. Por exemplo, chegar aqui, ó, fazer isso aqui, fazer isso aqui, fazer isso aqui. Aí sim, aqui em cima ficaria legal, né? Até mesmo para uma entrada de risco aqui no bloco. Mas antes ali, vamos dar uma olhadinha aqui. O mercado faz aqui esse choque. O mercado faz aqui esse choque. Tá vendo aqui? Ele quebra esse topo após a captura da liquidez. O ideal seria o choque um pouquinho mais abaixo, mas tudo bem. Ele vai lá e ele volta, né? Ele faz o choque aqui, ele retorna. Porém, por muito pouco, cerca de 30 pontos, ó, 30 pontos, não executa a ordem, o teste. Poderia ter entrado direto ali? Poderia. O stop ficaria 130 pontos. Só que não tem como você saber. Então, ficou aqui, era um stop de 100 pontos, buscando, coloquei aqui, né, no caso, 300 pontos, mas a saída mesmo, o melhor alvo seria aqui, né, na mitigação do bloco, 535 pontos, mas nem executou a ordem, então coloquei com 3 para 1 para a gente ter aqui um parâmetro aqui mínimo, né, que a gente gosta aí de estar fazendo. Então aqui foi a primeira oportunidade do dia, o mercado não executou. Se alguém antecipou um pouco, ok, não tem problema nenhum. Dentro da gestão fica bacana, poderia ter antecipado, daria para ter antecipado, né? Ele cria essa liquidez aqui antes de mitigar o bloco, o que validaria até uma entrada direta no bloco. Uma entrada direta no bloco nos daria aqui um stop de cerca de 140 pontos. 140 pontos aqui, ó. Só que, vamos colocar um 3 para 1 aqui, pelo menos. 3 para 1 pagaria facilmente, né? Olha só. Pagaria lá o 3 para 1. Só que eu estava aguardando aqui um choque para ficar mais contextualizado, tá? Cria essa liquidez, faz o choque ali. Se ele pelo menos começa a andar um pouquinho mais de lado aqui, ó, aí até tudo bem você querer arriscar, às vezes, uma entrada um pouquinho mais de risco aqui. Mas assim, aí é uma questão mesmo do trade system de cada um, uma forma que gosta de operar, que se sente mais confortável, né? Eu particularmente, eu gosto mais de microestrutura, captura de liquidez bem nítida, né? Para poder fazer isso. Tinha uma liquidez aqui, o bloco era válido, era um bloco bem interessante, né? Que foi a partir de manipulação do choque falso ali de indução. E o mercado desenvolveu lindamente até lá embaixo, né? Lindamente, sem dúvida. Se você saísse no fundo aqui, ó, que seria uma espécie de alvo, 630 pontos, e pagaria. Olha só, tá vendo? Mas não foi o caso, então não chegou a acontecer aqui. Mas é um trade bacana aqui também, o segundo trade do dia, tá? O mercado cai forte. E aí aqui ele começa a demonstrar uns vazamentos na parte superior da estrutura, tá vendo aqui, ó? E esses vazamentos aqui deixam muito bem nivelado aqui esses fundos também. E aí a gente tem uma outra liquidez, né? Tinha aquela primeira e aí tinha essa segunda liquidez aqui. Eu até vou marcar aqui, eu vou reduzir aqui essa reta aqui, eu gosto de ir reduzindo depois, para lá, não ficar tão cheio de desenho gráfico. Ele captura muito bem, faz o choque em posição de captura. Era um trade arriscado? Era. Por que arriscado? Era arriscado, por quê? Porque o mercado tinha esse gap aqui, ó, a ser fechado aqui, né? Esse buraco aqui que ainda falta ser fechado aqui do mercado, tá? Então, tinha sim o seu risco aqui nessa operação. Mas essa liquidez ficou bem nítida, né? Estava em posição de captura. O mercado faz aqui, né? Um choque aqui, olha só. Fez o melhor choque? Não, não fez. Não faz o melhor choque.
mas ele faz, né? Ele faz até que um choque. Poderia considerar aqui, como poderia considerar talvez aqui, bem mais micro, né? Mas poderia sim, né? Se você olhar, você tem aqui uma renovação de mínima pelo gráfico de linhas e tem esse segundo topo aqui, né? Segundo pavio aqui, validando aqui o choque mais aqui embaixo, tá? Eu vou deixar o choque ali mesmo, não vai fazer diferença. E aí o mercado vai fazer o choque e volta nessa região aqui, nesse candle aqui, ó, mais expressivo aqui. Um stop baratíssimo de 85 pontos. Eu busquei aqui, né, 4 para 1, deu 350 pontos. Poderia ter ido até lá, tá? Não teria problema nenhum. E até o bloco, 435 pontos, pegado um trade de 5 para 1. Tá? Excelente trade aqui também. E a saída seria esse ponto aqui, né? Esse ponto aqui que seria uma espécie de bloco. Tá vendo como o mercado hoje foi totalmente comportado nesse sentido, né? Para que ele respeite a zona de forma assim perfeita, né? E aqui o mercado cai e, enfim, encerra o dia aqui praticamente, ok? Vamos então ver o que o mercado deixa para a gente aqui. Eu enxergo aqui uma possibilidade, né? Eu vou marcar aqui essa possibilidade dessa criação de uma possível microestrutura maior aqui, né? Então o mercado deixa essa possível microestrutura, né? O que ele tem que começar a fazer? Que ele já começa a nivelar os fundos. Mas ele não consegue retornar aqui para esse topo. A gente não sabe como que o mercado vai abrir. Isso faz muita diferença. Isso é o ruim do mercado de pregão, né? Que às vezes ele já abre com gap e já faz o movimento no próprio gap. Então fica bem complicado. Mas uma possibilidade que seria bem interessante aqui seria o mercado ele demonstrar aqui que ele ainda quer permanecer nessa região aqui, ó. E ele vem e nivela novamente, né? E aí sim, aqui em cima, o mercado vem e faz um choque, tensão da oferta. No teste você tem a possibilidade de seguir para o fechamento do gap, né? E aí o mercado ele confirmaria aqui essa lateralização, que já está demonstrando aqui, olha, uma certa força de quê? De topo, uma pressão da oferta aqui, né? Uma das coisas que mostra essa pressão da oferta é exatamente o primeiro movimento. Se você já estudou mais profundamente o Wyckoff, né? Acumulação, distribuição, as fases da acumulação e distribuição, você vai lembrar que uma das fases mais importantes que a gente tem é o primeiro ST, né? O primeiro secundário teste, né? Por quê? Porque a gente tem aqui o primeiro ponto de parada do mercado, né? E aí o primeiro ponto de reação que o mercado tem, né? Chama o AR, né? Reação automática. E aí o mercado ele vem, faz aqui o teste, né? E esse teste ele consegue tocar nesse ponto de parada, né? E aí ele não consegue mais voltar lá para cima. Então ele começa a fazer testes no meio do caminho e já cai. Então ele começa a subir e cai, começa a subir e cai. Às vezes vai até lá em cima, depois. Então isso, e às vezes até vai vazando aqui embaixo, né? Por quê? Pressão da oferta. Então é muito importante como isso aqui vai desenvolvendo, vai contando para nós as possibilidades, né? Isso é assim, a regra 100%? Não. Mas vai contando, você vai entendendo ali no movimentar do preço o que o mercado está fazendo, uma possível acumulação, uma possível distribuição, você já fica um pouco mais ligado. Por quê? Porque senão qualquer vazamento aqui, ó, você vai pensar, ele capturou liquidez. Aí vem até aqui e aí volta de novo. E aí vem até aqui e aí vai um pouquinho, agora vai. E aí te estopa lá e você não entendeu por quê. Mas capturou liquidez ali, capturou liquidez ali. E na verdade não foi isso. Ele faz uma espécie de Judas swing, né? Que ele capturou liquidez aqui e lá. Mas na verdade aqui é mais pela pressão da oferta, né? Uma possibilidade. E isso que jogou o preço aqui. E aí depois lá em cima que ele capturou
Por quê? Por causa da pressão de oferta, né? Então, são detalhes que a gente vai aprendendo no decorrer da nossa caminhada aqui, tá? Então, o primeiro ponto que eu fico de olho é o mercado abrir dentro dessa região lateral e aí sente a oferta, e aí vai lá em cima, faz um choque, faz o teste para você poder vender. Tá? Então, esse é o primeiro ponto importante aqui que eu consigo enxergar para esse movimento aqui. Lá em cima a gente tem essa máxima, né? E agora está bem interessante, por quê? Porque esse topo ele quebra esse fundo, então, né? Esse aqui inclusive é um fundo muito interessante, esse aqui também, esse aqui, então é bem interessante. Então o melhor topo que a gente tem de liquidez nesse momento é esse aqui, falando em topos, tá? Falando em topos. Deixa eu puxar aqui todo esse movimento aqui, só para mim poder ver onde é que está uma POC desse movimento como um todo. Olha só, essa região aqui é uma região muito trabalhada pelo preço, né? E realmente ele deixa aqui, ó, uma região interessante aqui pra gente, tá? Eu vou marcar aqui esse bloco. O que eu quero ver nele aqui? Quero ver o mercado vir subindo forte aqui, ó, e nivelando topos antes da mitigação dele, capturando a liquidez dos topos. A gente tem uma possibilidade vendedora ali naquela região, tá? Vou marcar também esse topo aqui como topo de liquidez. Vou marcar esse topo como topo de liquidez. E vou marcar essa região aqui também como uma região interessante para que o mercado crie uma microestrutura, tá? Se o mercado fizer, beleza. Se ele passar direto, foi embora, acabou. Não tem muito o que fazer, não. Diogo, se o mercado ele sobe forte daqui, ó, já abre às vezes até com um gap mais em cima, ou mesmo que abre embaixo, ou dentro da lateralização, mas vem puxando forte aqui. E aí ele vem retornando mais fraco, né? E eu já mostrei em alguns supermercados o que é, como é ele retornar fraco e como é ele subir ou descer forte. Ele nivelando topos nessa região, fazendo um choque, você tem uma possibilidade compradora, tá? Nivela os fundos, captura a liquidez, faz um choque, estando aqui, ó, próximo dessa região aqui, tá? Que se tornaria uma região interessante para a demanda, tá? Para a demanda, tá bom? Veja que aqui nós tivemos uma espécie de aceitação de preço, né? Tivemos aqui uma aceitação de preço que foi mais ou menos respeitada aqui pelo preço, ó. Então, se a demanda entrar em campo aqui mesmo, de maneira forte, puxar lá para cima e vir retornando fraco, criando uma microestrutura, nivelando os fundos, capturando a liquidez, fazendo um choque, você tem possibilidade de compra aqui. Se for mais lá em cima e vir retornando aqui, assim, fizer uma microestrutura, se ele subir bem forte, saudável, começar a voltar fraco, nivelar os fundos, fazer um choque na captura desses fundos, é uma possibilidade compradora, tá? Sem dúvida alguma. Um choque lá em cima é uma possibilidade, tá? Choque acima desse topo. Esse topo, ele rompe esse fundo, ele rompe esse fundo, ele rompe esse fundo, tá? Então, topo interessante. O melhor, sem dúvida, é aquele. Então, se o mercado vai lá, faz um choque ali, no teste, você tem uma possibilidade também de uma operação vendedora lá em cima, tá? Também é uma possibilidade aí de uma oportunidade. Se o mercado ele vem puxando forte aqui para baixo, aqui, ó, ele já abre caindo assim, ó, e retornando fraco aqui nessa região, lateralizando, nivelando os topos, no teste você tem possibilidade vendedora, tá? Se ele vem aqui, vem entrando dentro desse fechamento de gap, faz um choque, esse choque vai ficando meio arriscado. Pode desenvolver? Pode. Só que vai ficando arriscado por quê? Por conta desse gap aqui, tá? Então esse gap deixa bem arriscado esse contexto. Então, se ele desenvolver, ok, paciência. Se ele quebra para baixo, falhando o choque no teste, você tem essa possibilidade aqui, como foi, né, desenhado aqui já hoje, nesse movimento aqui mesmo, por exemplo. Ó, nesse movimento aqui, tá? Uma possibilidade aí, mais ou menos como foi aqui também, né, que o mercado vai lá, mitiga uma região
e você tem a possibilidade de seguir o flow, tá? Também é uma possibilidade de trade aqui, que eu consigo visualizar, né? Basicamente, gente, é isso. Tem que deixar o mercado andar para a gente saber, né, como que ele vai fazer, se ele vai abrir aqui dentro, se não vai. Mas você tem que ficar de olho nas regiões. O mercado chegou na região que a gente está marcando, está fazendo aquilo que a gente tem expectativa que ele faça. Por quê? Às vezes você pode pensar, pô, Diogo, tudo é microestrutura. Aqui, microestrutura. Aqui, microestrutura. Mas aqui, olha, aqui é choque. Aqui, ó, aqui é choque. Por quê? Porque aqui, esse bloco só por si, ele não tem liquidez para validar uma entrada. A gente só opera quando o mercado está capturando liquidez. Então, se não tem liquidez, e o que é a liquidez? A liquidez é esse topo, a liquidez é esse topo. Fundos a gente não tem aqui. Ah, Diogo, e esse fundo? Tá, é um fundo até interessante, mas se ele vier aqui embaixo fazer um choque, quem garante que ele já não vai vir aqui para fechar esse gap? Porque é uma possibilidade. Olha só, se o mercado ele fecha o gap, ele vem forte, fechou o gap, e faz um choque com muita intenção da demanda, você pode comprar, tá? Após fechamento do gap, no meio do gap, deixa para lá. Se desenvolver, legal. Mas se falhar, você tem uma operação a favor do flow. Então, no pior cenário, você não vai fazer nada. Mas, se ele falhar, você aumenta as probabilidades de uma operação. Porque se você entra apostando simplesmente que o mercado vai reverter no meio do gap e ele quer fechar o gap, você vai tomar um stop bobo. Então, fica de fora. Mas se ele falhar, muita gente foi estopada. Aí, a captura de liquidez. E aí, você segue o flow. Ok? Então, é isso. Amanhã a gente está de volta aqui com mais um pré-mercado. Essas foram as oportunidades do dia. Foi um dia bem bacana, né? E amanhã a gente volta para analisar o mercado novamente, ver o que aconteceu, ver as oportunidades e se preparar para o próximo pregão. Então fica com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.